Prefeito, você falou que o Luiz Fernando ficou com amnésia anterior e pós o acidente. Além da amnésia, ele ficou com algum outro dano cerebral, prefeito? Não, ele não tem nenhum dano cerebral. Ele tem, na verdade, é o que o neurocirurgião lá em São Paulo nos disse, ele tem um lapso de memória, né? Esse lapso de memória, ele pode ter um tempo, vamos dizer assim, diferenciado tamanho o trauma que ele tenha sofrido. Como eu disse a vocês, ele não lembra de fatos que ocorreram no dia anterior ao acidente. Não lembra o que ocorreu no acidente. Entende? Ele passa a lembrar, entende, com certa dificuldade depois que ele saiu da UTI. Né? Ele lembra de alguns fatos quando ele estava na UTI em São Paulo, mas que viu isso, que alguém entrou na UTI, mas ele tem, durante esse período, ele não lembra do fato. Mas ele ficou sem nenhuma sequela. Prefeito, houve muita especulação, muitos boatos eram vinculados pela imprensa, e a população de Iguarapava ficava ansiosa, né, toda a população do Paraná, enfim. Como é que a família recebia essas notícias vinculadas pela imprensa? Olha, veja só, nós, claro que com muita tristeza, não é? Porque muitos boatos que saíram, que chegaram, né? Todos eles se confirmaram que não foram verdadeiros. Então, quando a inverdade chega, você fica chateado, né? Falaram que ele estaria fugindo, né? Saiu esse boato, não era verdadeiro. Nós estávamos em São Paulo, ele ficou lá em São Paulo do dia 10 de maio ao dia 6 de junho ele estava hospitalizado. Então, aumentou a nossa tristeza de ver esses boatos. Mas, por outro lado, como eu disse, o que nos levantou foi a solidariedade, né? Foram os apoios, foram as mensagens, foram as orações, tudo isso prevaleceu sobre os boatos que surgiram. Prefeito, o Fernando Carne Filho pretende fazer todo o seu tratamento, a sua recuperação aqui em Guarapuava? Sim, ele está se recuperando aqui e os meus médicos marcam vamos dizer assim, às vezes que ele tem que voltar em São Paulo para fazer as avaliações, né? Ele vai fazer diversas avaliações, mas ele está convalescendo aqui em Guarapuava, vai continuar aqui em Guarapuava, porque é a nossa cidade, é aqui que nós moramos, aqui que nós nascemos, é aqui que nós trabalhamos, né? Então nós vamos estar em Guarapuava e ele vai estar convalescendo, já está convalescendo aqui em Guarapuava. Prefeito, entre as notícias veiculadas, noticiou-se que houve compra de laudo sobre a gravidade do caso dele no hospital em Curitiba, também que houve distorções no laudo, na perícia técnica, por questão do acidente. Como que o senhor sabe, considerando a gravidade do estado de saúde dele, a família teria tempo para pensar nisso? Pois é só, é outro boato, eu vou contar para vocês. Eu fiquei sabendo do acidente por volta de 9h30 da manhã. Como vocês sabem, eu tinha viajado, tinha ido a Brasília, voltei para Curitiba e no dia seguinte, 9h30 da manhã, cheguei. Quando eu levantei... O senhor estava em Curitiba? Eu estava em Curitiba. Aí eu olhei, que é o costume que eu tenho, eu levanto e vou olhar a porta do quarto dos filhos. Então, o quarto do Bernardo estava fechado e o quarto do Luiz Fernando estava aberto. Então eu perguntei para a moça que trabalha conosco se o Luiz Fernando não havia dormido em casa. E ela me respondeu: não, ele não dormiu, mas eu estou preocupada, porque eu assisti pela televisão, ela falou o nome do programa, que aconteceu um acidente aqui próximo de casa, e eu vi pela televisão quando estavam colocando na maca do SAMU, não era SAMU, o outro, do SEAT, e eu reconheci a camisa que ele estava e pelo sapato. E aí falaram que a marca do carro, e eu desci na garagem e o carro não está aí. Aí então eu peguei, chamei o Bernardo e
perdi o chão, né? Eu perdi o chão completamente. E aí eu pedi para o Bernardo, ele levantou, eu liguei para meus cunhados para que eles me ajudassem, que eles fossem à procura. Então daí saiu, o Bernardo já saiu em seguida, e aí os meus cunhados saíram também e foram à procura, atrás da polícia, informações. Chegaram pelas informações que deram a eles do acidente, que tinham sido levados para o hospital evangélico. Eles chegaram no hospital evangélico,